Bem-vindo a você que está assistindo esse vídeo. Que a paz seja contigo, que Deus cubra a sua vida e que o meu testemunho venha edificar a sua vida. O meu testemunho é sobre oração em línguas. Eu resolvi postar porque eu vejo muita gente conversando sobre isso e falando e discutindo na internet, né? Uma das coisas que a palavra de Deus não deve se fazer, é ficar discutindo ou debatendo ela quem tem razão e quem não tem. A palavra de Deus é para ser praticada e os sinais acompanharão os que creem. Então você que não crê em oração em línguas, você que está vendo o vídeo, mas não crê, esse testemunho não é para você, porque você não crê, não vai adiantar nada. Jesus disse, né? Esses sinais seguirão os que creem, né? Se não crê, não adianta. E não sou eu que vou convencer, é o Espírito Santo. Por isso que eu estou gravando. Quem me convenceu, quem me ensinou foi o Espírito Santo. Eu até vou deixar um versículo para os irmãos, porque eu, depois que eu aprendi determinadas coisas com o Espírito Santo, eu não questiono nada com ninguém, eu não discuto a palavra com homem, com teoria, com base bíblica, porque até o diabo usou a Bíblia, usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. Agora, depois que eu coloquei nas mãos do Espírito Santo tudo que eu vou fazer, entendimento, conhecimento, tudo que eu precisar, né? Então, é como está na palavra de Deus. Eu vou deixar um versículo para que a gente tenha um melhor entendimento, né? Está no livro de João, no capítulo 16, no versículo 13. Está escrito assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o meu testemunho é com base nisso, porque eu tinha muita dúvida sobre oração em línguas, eu via muita gente falar, e há tantos vídeos na internet, né? Tem pessoas que eu vejo que falam com um entendimento humano incrível. Ele fala que não existe, que isso é coisa do diabo, que não sei o que. Bom, depois de correr muitos tempos, depois do sofrimento, né? Porque nós acreditamos que, ou pelo menos somos ensinados, né, que para receber o Espírito Santo tem que estar preparado, tem que fazer um monte de coisa, que não, na verdade, a palavra de Deus é simples, né? E se nós cremos, nós vamos receber, como disse o apóstolo, recebeste o Espírito quando creste, né? O Espírito Santo ele não vai vir por minha causa, por nossa causa, porque estamos pedindo, porque não, ele já veio. Ele veio por Cristo. Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós outros. Ele já veio, ele já está, né? Se nós passamos pelo processo simples, né, de receber a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, né? Passamos pelas águas, é um banho de imersão, né? Então, naquele momento, o Espírito Santo já está conosco. Mas diante de tanto ensinamento, de tantas coisas que a gente ouve, e tem que buscar o Espírito Santo, e tem que jejuar, e tem que fazer mais isso, mais aquilo, e às vezes a pessoa, como era o meu caso, né, tem algumas fraquezas ainda que precisam ser corrigidas, e ela fica tentando e tentando, e jejua, e ora, e faz, e na verdade, pelo meu testemunho, eu creio que vai fortalecer muitos irmãos. Por isso que eu decidi gravar. Gravar para que, como eu falei, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, né? Então, se eu perguntar a ele, se eu orar, se eu pedir, será que ele vai me ensinar algo errado? Será que ele vai me levar pelo caminho do erro? Nunca, jamais. É para isso que o Espírito Santo veio, né? Porque, como disse, Deus diz na sua palavra, né? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu estou gravando meio de improviso e
é mais para que eu senti no coração de gravar. Porque quem sabe você está lutando, está buscando e queria um entendimento sobre isso. E o meu testemunho foi justamente quando os conflitos eram muitos, né? As preocupações muitas e eu achava que eu nunca era digno, eu pensava comigo, eu nunca vou estar preparado para receber o Espírito Santo. Não, não vou estar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E, em resumo, o que aconteceu comigo foi simples. Foi no momento que, como o apóstolo disse, né? Recebeste o Espírito Santo quando crestes, né? Tem até um pastor americano, se não me engano, Kennedy Reagan. Ele leu esse trecho e ele estava buscando, ele queria o batismo com o Espírito Santo. E ele largou tudo e foi para a igreja. E ele chegou lá e falou com o pastor, e falou, pastor, eu vim receber o Espírito Santo. Aí o pastor já logo, né, pela teoria, aquela história de tradição, né, aquelas coisas de teoria, né, de conhecimento, não, você não pode, não é bem assim. Ele falou, não, mas está escrito, eu quero. E ele dobrou os joelhos ali na igreja, mesmo o pastor sendo contra, e em 15 minutos ele foi batizado. Então, recebesse o Espírito Santo quando crestes, e eu quero testemunhar sobre oração em línguas. E todo mundo fala, já não estou nem mais preocupado com isso, que o que o Espírito Santo fala ao meu coração, ele me convence. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence. Quando ele convence, ninguém tira do seu coração. E você nunca será enganado. E entrando no testemunho agora, eu ouvia muita gente falar, né? Olha, estou orando em língua tantas horas. Olha que bacana, estou orando em língua, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu participava de um grupo de oração, mas eu não orava. Então eu me sentia, né? Aquela ovelha negra. Mas eu comecei a acompanhar o grupo, né? E vendo todo mundo falar, até que um dia, em pouco tempo, eu perdi a paciência, literalmente. E eu disse assim, eu orei assim, dessa maneira que eu vou dizer. Eu orei assim para Deus. Eu disse, Deus, se eu posso, eu quero. Se eu posso, eu quero isso para mim. Né? Por que eu disse se eu posso? Porque, como eu falei, nós vemos de muitas religiões, muitas coisas, muito ensinamento, e a gente acha que não está preparado, precisa muita coisinha, precisa isso, precisa aquilo. E eu ainda tinha algumas fraquezas na vida. Mas, como fala a palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Depois que eu comecei a orar em línguas, muito entendimento da Bíblia, muito conhecimento que eu não tinha, eu passei a ter. Para a glória de Deus. O versículo se abre como um relâmpago assim para mim. Então eu orei assim para Deus. Eu disse, se eu posso, eu quero isso para mim, porque não é possível. Mas eu falei com muita fé, determinação mesmo. E como eu estou pedindo a Deus, como eu estou pedindo ao Espírito Santo, será que ele vai me enganar? E eu ainda fiquei meio assim, né? Porque todo mundo fala que é isso, é aquilo, que oração em línguas é não sei o quê, é heresia, é isso. E eu ouço tanta coisa, mas graças a Deus, para a glória de Deus, o Espírito Santo fez maravilhas. E naquela semana mesmo que eu falei isso, foi naquela semana, no começo da semana, segunda ou terça-feira mais ou menos. E quando foi no sábado, eu cheguei em casa e eu e minha esposa fomos almoçar e estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu fui agradecer o alimento, eu fui abençoar, né, o alimento, o almoço. E quando eu curvei minha cabeça, que eu fui falar, saiu umas três vezes que com Dabarassi Sorenda, mas estou sentindo Deus aqui. E quando eu curvei minha cabeça para agradecer, eu fui falar, Deus, eu te agradeço, né? E quando eu comecei a falar, saiu 3 palavras que eu nunca tinha falado na minha vida. Uma língua que eu nunca ouvi.
E a minha esposa percebeu. E eu segurei, sabe? Eu segurei, sinceramente eu segurei. Eu fiquei com medo, eu falei, que isso? Eu ia falar uma coisa, saiu uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Tá, aquele dia passou. Isso foi no sábado, dia 3 de junho de 2017. Eu não, é minha esposa que marcou a data. Ela que marcou o dia porque ela percebeu que algo já estava acontecendo. Como eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus vai tocar seu coração, Deus vai falar contigo. Se você estiver desviado, se onde você estiver, não importa o que você fez, deixou de fazer, o Espírito Santo não é uma condição para você receber o Espírito Santo, é uma posição que você assume, que você recebe. Recebeste o Espírito Santo quando crestes, Deus está falando. E isso foi no sábado, no dia 3 de junho. Então eu segurei, eu fiquei com receio, né? Porque eu nunca tinha visto isso, nunca tinha falado dessa maneira. Aí passou o sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira eu vinha chegando do serviço, a minha esposa chega depois de mim. E eu cheguei e abri a porta, tudo, abri o portão, entrei, fechei o portão, fui entrar para a cozinha. Só que da porta da minha cozinha até o portão da minha garagem é um pouco distante, deve ter quase 8 metros mais ou menos. E então eu entrei para dentro, entrei e tranquei a porta, né? Ela tem a chave, passei a chave e tudo, mas quando eu entrei, que eu fechei a porta, parece que parece que entrou uma tocha na minha boca de uma força tão grande, tremenda. E eu não consegui, eu comecei a falar uma linguagem, eu comecei a falar que eu não conseguia me conter, eu comecei a falar aquelas línguas que vinham, elas vinham de dentro de mim, e a minha mente não controlava aquilo, não adiantava, eu tentava, e eu falava com tanta força, que a minha esposa já chegou logo depois, e quando ela falou para mim que do portão, ela estava ouvindo eu orar aqui dentro da minha casa em mistério em línguas. E eu comecei a orar muito. Naquele dia eu não consegui me segurar, não consegui. Foi um poder muito grande. E a minha esposa entrou e eu estava falando, eu queria falar o português, que não que Manati, eu não conseguia, e eu queria explicar para ela, eu queria que ela me dissesse o que estava acontecendo, não conseguia. Minha esposa percebeu que era o Espírito Santo agindo, ela deixou, e eu continuei falando aqueles mistérios cada vez mais forte, cada vez línguas que eu não entendia, às vezes muito rápido, às vezes lento, às vezes quebrantado, né? E falando, e aquele dia minha esposa tinha ensaio do louvor lá. E ela me deixou, eu queria falar o português, mas não conseguia. Eu não conseguia. O poder de Deus era tremendo, aleluia. Aquela graça, aquele amor. Aquele dia eu senti o amor de Deus, aquele amor que cura. Eu pensava, Deus, mas eu não posso, eu sou um pecador ainda, eu preciso corrigir algumas falhas. E quanto mais eu pensava, mais eu falava em mistério, mais eu falava naquelas línguas que eu não conhecia. E o amor de Deus sendo derramado, a minha esposa saiu, me deixou em casa, e eu orando, orando, orando. E depois do ensaio ainda, quando minha esposa chegou, já era quase 9h30, 10 horas da noite, e eu ainda estava orando, só que eu já estava no chão. Eu estava de joelho no chão, com tamanho poder, com tamanha graça, com tamanho amor de Deus, eu não conseguia. E eu fui falando e falei aquele dia, até hoje eu entendo o que estava acontecendo também. Além de eu falar os mistérios, eu orei, né, com gemidos inexprimíveis, que vem a oração com gemidos, a oração com lágrimas, que é o Espírito Santo, né, intercedendo por nós. Então tem vários tipos de oração. E naquele dia eu comecei a falar em línguas, eu comecei a falar em mistérios. E digo para os irmãos que quando eu perguntei a Deus, quando eu falei a Deus, Ele me trouxe a verdade e me revelou a verdade. Ah, Nilton, mas você não tem medo que isso possa ser do diabo? Não, irmão, não tem como. O Espírito Santo não se confunde. Eu não sou Deus de confusão. Não se preocupe. E naquele dia
Eu, sinceramente, quando minha esposa chegou, ela me levou para a cama, ela me levou para deitar, porque eu não estava aguentando. Ah, Nilton, mas o Espírito Santo não age assim, né, dessa maneira. Irmão, quando o poder, a graça de Deus vem sobre você, irmão. Não é questão de que o Espírito Santo vai possuir você, não é isso, não, mas ele vai operar em você. E a graça, o amor, o poder, aquela tocha foi tão forte sobre mim, que eu até 11 horas da noite, minha esposa me pegou pelo braço, eu estava no chão de joelho, falando aqueles mistérios, falando, orando com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, né, que nem diz a Bíblia. E ela me agarrou pelo braço, me apoiou, né? E me levou, me colocou sentado na cama. Ainda assim eu estava orando, né? Como o apóstolo disse, né? Esses homens não estão embriagados a essa hora da manhã, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Amém? Então eu estou gravando esse testemunho. E, e aconteceu depois daquele dia. Começou a acontecer coisas tão maravilhosas na minha vida que nunca eu tinha tido experiências, nunca. E eu sabia que eu teria não, era bom eu orar em mistério sempre, pelo menos meia hora por dia, uma hora por dia. Então eu comecei, porque é uma oração maravilhosa, é uma oração que você ora à vontade de Deus, é o Espírito Santo intercedendo por nós, né? Então é através de nós. Então eu oro os planos de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E eu comecei a orar meia hora, uma hora. No começo é difícil a gente se firmar em tempos assim, né? Às vezes eu orava 15 minutos, uma hora, 2 horas, às vezes nem uma hora, mas continuei insistindo, né? E muitas maravilhas começou a acontecer, muitas maravilhas, revelações da palavra, que versículos eles vinham com um entendimento tão rápido na minha vida que às vezes eu estava andando na rua, vinha aquele versículo, já vinha um entendimento e eu falava, nossa, meu Deus, como é que eu nunca entendi isso? Então a palavra ela se torna algo dentro de você, ela se torna vida em você, a letra mata, o Espírito vivifica. Então era isso que estava acontecendo e começou a acontecer. Depois de um mês, acredito que um mês e pouco, eu estava sentindo uma fé, mas uma fé sobrenatural em mim. Eu parecia que eu era um gigante, eu sentia isso, eu sentia, né? E como eu falei, muitas maravilhas começou a acontecer, revelações que o Espírito Santo traz. Aí vem os dons do Espírito Santo, né? Que ele distribui como ele quer, né? Da maneira que ele quer. E eu comecei a profetizar até na minha vida ou nas coisas, né? Tem outros testemunhos, eu tenho um grupo de oração que eu criei, né? Eu tenho muitos testemunhos, mas muitos. Eu acredito que eu devo ter mais de 25 a partir daquele dia, de tantas maravilhas que aconteceu. E uma delas que eu lembro, que eu vi até um rapaz postando no YouTube, por isso que eu resolvi postar também, porque ele teve uma experiência, né, sobrenatural, tudo. E eu também tive várias, mas teve uma que também foi até meio engraçada, assim. Eu estava andando aqui na minha cidade, tem uma pista de caminhada, tem muita reserva de floresta, né? E eu estava andando nessa pista de caminhada e de repente eu senti que algo se aproximou de mim. Mas eu senti que não era algo bom, eu senti que era maligno. Nós começamos a ter essa percepção também, nós começamos a ficar muito sensíveis, né? Depois que oramos, começamos a orar em mistério, em línguas, e eu percebi que algo se aproximou de mim, e eu senti que não era coisa boa. E quando ele se aproximou, tudo bem, eu até senti, mas quando ele falou, quando aquele espírito falou, eu tinha certeza que era o diabo, né? Que ele já falou logo o negócio de derrota, né? E eu não lembro exatamente o que ele falou. E eu só sei que eu fui falar, eu fui repreender, e quando eu fui falar, saiu em mistério. Eu não sei o que eu falei algumas palavras só.
mas ele desapareceu, sumiu, aquele espírito nunca mais ele tentou se aproximar de mim. Ele saiu, eu posso dizer assim, é uma imagem assim, sabe aquelas imagens de desenho animado antigo que o personagem sai e fica aquela fumacinha? Foi igualzinho, senti que foi igualzinho. Então tudo isso faz parte da oração em línguas, você começa a viver uma nova dimensão. E esse testemunho não é para você que não crê. Não, isso não é para você. Não adianta você questionar, não adianta você colocar versículo bíblico, não adianta nada. O Espírito Santo, ele fala, ele nos guia a verdade e ninguém nos tira dessa verdade. Agora você quer conhecer, se você tem dúvida, se você te ensinaram que isso não existe mais, te ensinaram que, olha, isso é coisa do diabo, te ensinaram que, olha, fala com Deus. Pergunta para o Espírito Santo. Não tenha medo de perguntar para ele. Não. Não tenha medo, o resultado vai ser o mesmo. Ele, como foi o versículo que eu li hoje, né? Que está no livro de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E eu volto a repetir, o Espírito Santo já veio, ele está esperando você. Ele está esperando você receber. Ele está esperando você crer. Recebeste o Espírito Santo quando crestes. Ele está esperando você crer. Ele está com você. Ele está tentando ter alguma coisa no seu íntimo que você já percebeu que fala dentro de você. Então dobre os seus joelhos aonde você estiver. Dobre os seus joelhos e diga: Espírito Santo, eu estou te recebendo. Eu estou te recebendo. Como fez o pastor americano que eu citei, Kennedy Reagan. Ele dobrou os joelhos e falou: não, eu vim receber. Ele veio com fé, vim receber. 15 minutos depois ele estava batizado. E foi pela fé que eu recebi. E eu digo para os irmãos, é você que está aprendendo, você que veio ver esse vídeo, que veio ouvir esse testemunho, pergunte ao Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, fale com Deus. Pergunte a Deus, não questione homens, não vai atrás de discussão teórica, não vai atrás de discussão de pastor, não vai atrás de discussão de apóstolo, não vai atrás de revelação, não vai direto ao Espírito Santo. Ele está com você. Não, Newton, mas eu tenho coisas para acertar na minha vida ainda, eu tenho algumas fraquezas, eu tenho alguma coisa. É exatamente você que ele está buscando. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. A oração em línguas, ela vai lapidando o nosso caráter. E depois que eu comecei a orar em línguas, muitas coisas começaram a mudar no meu caráter. Mudar, sim, de maneira que eu nem percebia. Não era por força nem por violência, mas pelo Espírito ia acontecendo. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então ele vai edificando, ele vai lapidando o seu caráter, né? Ele vai trabalhando em você dia após dia, porque o Espírito Santo ora através de você o que é a vontade de Deus para a sua vida. De repente você pensa que você tem que fazer uma coisa, mas Deus quer consertar outra coisa. E ele vai trabalhando em você. E a oração em línguas, que se nós conseguimos orarmos pelo menos 1 hora por dia, eu garanto para você que a experiência que eu tive, eu garanto para você que em um mês você não será a mesma pessoa. Um dos maiores pregadores que da Bíblia, que operou maravilhas, que Deus operou maravilhas através das mãos dele, foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele não teve teoria, ele não teve assim chá de banco, né, de igreja, né? Não, o apóstolo, ele teve experiências com Deus que levaram ele ao sobrenatural. Tanto é que ele diz: eu dou graças a Deus porque falo em língua muito mais que todos vocês. E para os irmãos, para poder fortalecer, os irmãos vão entender que no dia de Pentecostes, a primeira mudança que Deus fez não foi no coração do homem, não foi na vida do homem, não foi na família, não foi no ministério, não foi na igreja, não. Foi na língua do homem. Foi a primeira mudança que Deus fez para que o homem orasse corretamente. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então, isso testifica, isso fala ao seu coração. Eu resolvi gravar esse testemunho para que você seja edificado, para que nós possamos caminhar na direção que o Espírito Santo nos conduz. Não é o homem que vai nos ensinar, não é a igreja, não é a doutrina, não é a religião. Não, Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade. Então, nós temos que seguir o Espírito Santo e nunca seremos enganados. Ainda que por mais falem, por mais que provem, né? Às vezes até a palavra de alguém venha convencer a gente, né? Como eu fiquei muitos anos buscando o Espírito Santo, tentando e fazendo. E, como diz, enchei-vos do Espírito. Né? E quando você está orando em mistério, você está orando em línguas, você está se enchendo do Espírito. E às vezes acontece também que eu estou ministrando, eu não escrevo nada, o que eu vou ministrar, o que eu vou falar, como agora, como hoje, esse testemunho, eu não escrevi nada. Mas o Espírito Santo ele vai conduzindo, ele vai abrindo o entendimento e ele vai falando. E que às vezes, muitas vezes aconteceu de eu falar um ensinamento, um versículo, e logo depois eu falar algumas palavras em mistério. E eu perguntei, Espírito Santo, por que isso está acontecendo? As pessoas não entendem. Ele mostrou para mim que ele está testificando, que é ele que está ensinando, que aquilo que eu estou dizendo é verdade e fato. Então é mais umas coisas que acontecem, além de muitas outras coisas que aconteceu na minha vida. Mas em breve eu vou gravar outros testemunhos para os irmãos. Eu espero que você que assistiu esse vídeo, você que ouviu, né? Porque eu não quis gravar com imagem, porque não é a minha imagem que importa, o que importa é Jesus Cristo. A glória é para o nome dele. E ele quer falar com você, ele quer tratar com você. O Espírito Santo já veio, ele não vai vir, ele já veio, ele já está. E você, quem sabe você está com o coração abatido, você foi magoado, você foi ferido, você está desviado, né? Quem te feriu foi o homem, não foi Deus. Eu não tinha condições nenhuma. Eu falo para os irmãos, não tinha condições nenhuma de receber o Espírito Santo. Mas é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Nós quando chamamos alguém para reformar a nossa casa, como que nós fazemos? Nós confiamos naquela pessoa que vai reformar? Ou nós falamos assim, não, vamos reformar primeiro, depois você entra. Não, é ele que vai reformar a sua casa, é ele que vai edificar. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E tem outro versículo que eu não lembro agora, como eu gravei de improviso, eu não me lembro agora. Mas edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É uma fé sobrenatural. Por isso que muitas coisas não estão acontecendo no mundo cristão. Há quanto tempo nós não vemos mais paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, pessoas sendo transformadas, libertas, colocarão mão sobre o enfermo, eles ficarão curados, né? Em meu nome expulsarão o demônio. Há quanto tempo nós não vemos mais? Por quê? Porque a fé não está no nível que deve estar. E a oração em língua traz justamente a fé, a santíssima fé, a fé pura, a fé sem mácula. E nós oramos simplesmente, só falamos, e a pessoa se levanta e sai andando, como acontecia no tempo de Cristo. Amém? Eu queria deixar esse testemunho. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Eu tenho um grupo de oração que muitas vezes eu posto ensinamentos, testemunhos, mas eu queria dar os testemunhos sobre oração em línguas, sobre oração em mistério, sobre isso que muita gente questiona e fala e até critica. Eu já vi gente falando, vi vídeo na internet, um homem falando com tanta certeza que isso não existe mais, mas ele está falando do conhecimento humano. Né? As coisas, a palavra de Deus não se discerne naturalmente, ela se discerne espiritualmente. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito, então não adianta ficar discutindo. Não crê, não crê. Então, amém, meu irmão, nunca vai te seguir. Os sinais só seguirão os que creem. Ah, mas eu quero aprender mais, eu quero conhecer, então será que é verdade? Pergunta ao Espírito Santo. Dobra os seus joelhos e fala com aquele que vai te guiar a toda a verdade. Nem a esse testemunho.
ao meu testemunho. Não, não confie plenamente. Pergunta ao Espírito Santo se é fato, se é verdade, e você terá a sua experiência com Deus e viverá uma nova dimensão na sua vida. Eu gravei esse testemunho para que a sua vida seja edificada. Que Deus possa cobrir a sua vida de bênção a partir desse momento, que abra o seu entendimento, aonde você estiver, não importa a situação que você estiver. Ou mais uma coisa que acontece quando eu estou com problema, qualquer tipo de problema. Eu primeiro paro, eu oro em línguas sobre aquele problema. Eu já orei em línguas em mistério sobre foto de uma mulher que tinha um tumor no seio. E depois que eu terminei a oração, que existe a oração em mistério, que é intercessória, depois que eu orei, o Espírito Santo falou no meu coração: essa noite o tumor vai vazar. E foi o que aconteceu. No outro dia de manhã, essa irmã mandou mensagem para mim, dizendo: olha o que aconteceu, o tumor vazou, não tenho mais dor nenhuma, e então, uma maravilha. E eu já sabia, porque o Espírito Santo tinha falado para mim. E quando eu estou com algum problema também, eu paro, eu oro em mistério, em adoração a Deus. Agora, não faça da oração em línguas como uma religião, uma obrigação. Você, com o tempo, vai passar a aumentar as horas de oração, você vai gostar, você vai adorar de estar naquilo, porque você vai ver o mover do Espírito Santo através da sua vida. Por isso que Paulo diz: eu dou graças a Deus, porque falo em línguas muito mais que todos vocês. Ora, é justamente como é que o apóstolo ia falar algo tão forte assim, né? E deixar registrado, será que isso era engano? É bom a gente parar e pensar. Fale com Deus, ore a Deus e Ele vai abençoar a sua vida. Espero ter edificado e tem o meu canal aqui. Não vou dizer para todo mundo se inscrever, faz isso, faz aquilo. Se você quer que o Evangelho seja multiplicado, então se inscreva, compartilhe. Se você quer que alguém receba essa mensagem, eu tenho certeza do que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em muitos corações. Então, automaticamente você vai se inscrever, vai compartilhar, vai fazer para que a gente poste mais testemunho, para que mais vidas sejam edificadas e transformadas, porque isso também é o ministério. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que ouviu, que curtiu, que compartilhou e que seja derramado sobre a sua vida. E tenha certeza, Deus abriu uma nova porta espiritual na sua vida a partir de hoje. Amém. Deus abençoe.